da GFM, a Rádio Águia Azul, a Sintonia Feirense. A praça, como visualmente, com a condução de Nelson Paes, ainda a presença em estúdio do nosso habitual painel de comentadores, Antero Rezende, Margarida Garizo, Paulo Oliveira e também Mário Jorge Reis. Hoje a ausência de elementos da parte da cadeirinha do CDS-PP, os seus profissionais, quer o Walter Amorim, quer o Daniel Taipa, não poderem estar presentes hoje e a esta hora em Santa Maria da Feira. Dentro de 2 semanas estarão aqui novamente os elementos do CDS-PP. A condução, mais uma vez, então a cargo de Nelson Paes, e estaremos aqui nos próximos minutos a falar de assuntos que marcam a atualidade no Concelho de Santa Maria da Feira. Tema na ordem do dia, nós ainda, este é o primeiro, relembro que esta é a primeira Praça da República, ano de 2017. Terminámos precisamente 2016 com o programa habitual, um resumo, o programa onde alguns ilustres feirenses levaram prendas como de recompensa por aquilo que fizeram no ano de 2016. Fizemos aqui um balanço de 2016 do ano que terminou. Este ano estamos a iniciar então o 2017. Vamos pegar precisamente num tema que tem marcado o Concelho. Marcou precisamente a última Assembleia Municipal, marcou também o final do ano de 2016. Titulava, por exemplo, o Terras da Feira, na sua edição de segunda-feira, 19 de dezembro de 2016, Guerra aberta entre Feira e São João da Madeira. O município da Feira acusa a congénere de São João da Madeira de desrespeito político, ético e institucional por causa da sua deliberação de anexar a freguesia de Milheiros de Paiás. Não nos respeitaram, agrediram-nos, sentenciou a Câmara Feirense, que promete não ignorar o ataque e afronta de que está a ser alvo. Notícia de que depois está na página 4 e também na página 5. Ainda no Terras da Feira, mas na sua edição de 26 de dezembro, a Câmara lança contra-ataque a São João da Madeira, com petição pública. A Câmara Municipal da Feira decidiu lançar uma petição pública para evitar a desanexação da freguesia de Milheiros de Paiás e a deliberação da congénere de São João da Madeira em recebê-la. O documento já corre o Concelho e, conta com o apoio do CDS, o PS mostra-se favorável à saída de Milheiros de Paiás, mas na família Rosa nem todos alinham pela mesma bitola. Isto também primeira página do Terras da Feira. Ainda o Terras da Feira, mas na sua edição de 9 de janeiro de 2017, precisamente, São João da Madeira acusa a Feira de lançar petição com base em falsos pressupostos. Ricardo Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, diz que o seu município não deliberou anexar Milheiros de Paiás, mas sim apoiar a vontade do povo da freguesia feirense. Por isso, acusa a autarquia da Feira de lançar uma petição que não respeita a verdade. Emílio Sousa, presidente da Câmara da Feira, diz apenas que os factos falam por si. Falámos de títulos de algumas edições do Terras da Feira, das edições do final de 2016, também desta primeira edição de 2017, edições essas que vão falando sobre este assunto. Em relação relembro que tudo isto advém, primeiramente, de uma auscultação à população de Milheiros de Paiás, e depois, recentemente, este grupo de milheiroenses lança precisamente uma petição pela integração de Milheiros de Paiás no Concelho de São João da Madeira. Está escrita nessa petição, em termos geográficos, em termos demográficos, a justificação, no fundo, daquilo que alguns milheiroenses pretendem. Em termos de económicos e sociais, em termos de planeamento, ou seja, fala-se de uma certa aproximação, uma certa proximidade da freguesia milheiroense no que concerne ao Concelho vizinho de São João da Madeira. A resposta surge depois, e entretanto, da parte da Câmara Municipal da Feira. Isto depois de, numa reunião de Câmara em São João da Madeira, haver os votos favoráveis à anexação de Milheiros de Paiás, quer do PS, quer do PSD. E no dia seguinte, na Assembleia da Área Metropolitana do Porto, o vice-presidente da Câmara de São João da Madeira falou sobre este assunto. Tudo isto desplotou esta situação que se tem vivido ultimamente e que na última Assembleia foi precisamente o tema. Entretanto, foi promovida recentemente uma petição pública sob o epígrafe pela integração da freguesia de Milheiros de Paiás
no Conselho de São João da Madeira. Posteriormente, a Câmara Municipal de São João da Madeira, deliberou por unanimidade a anexação da freguesia de Milhares de Poiares. Isto no seguimento daquilo que eu ia dizendo, surge então esta petição pública de não à desanexação de Milhares de Poiares do Conselho de Santa Maria da Feira. Petição esta que foi levada a cabo pela Câmara Municipal, relacionada então com a saída de Milhares para São João da Madeira. Já falei quase tudo, ou mais ou menos tentei posicionar-nos no que toca a este assunto. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite a todos. Agradecer por mais uma vez estarem aqui nesta Praça da República. Espero que tenham passado umas boas festas, um bom Natal, com as prendas que levaram daqui e tudo isto. Foi de facto, reconheço que devem ter passado um bom Natal. Uma boa passagem de ano e espero, obviamente, que tenham um ano 2017 muito bom, todos, e vai ser um ano de eleições. Estão aqui 4 candidatos, não está cá o elemento do CDS, estão aqui 4 candidatos às eleições. Sou candidato. Cada um. Estás a ler das estrelas. É possível. Eu candidato. costumo acertar às vezes. É assim, Margarida Gris é candidata do PS à Câmara da Feira, não é? Sobre isso não há dúvida. Sobre isso não há dúvida. Eu fui a votos e fui subsacada O internamente. Mário Jorge Reis é candidato à Junta de Freguesia de Reunião. Ainda não sou. Ainda não é? Não. Não vir a ser isso. Pode não vir a ser. E por isso, deve ser por causa do estado das ruas. Ele vai arranjar as ruas todas. Ainda até as eleições. A Câmara, a rua todas não, mas tem O Paulo Oliveira é o candidato à Junta de Freguesia de Passo Mendal. Acho que não. Foi o candidato que obteve os melhores resultados nas últimas Mas autárquicas, acho que nas juntas de freguesia, por isso vai ser candidato, não vai? provavelmente não irei ser. Serei provavelmente candidato, integrarei uma lista, mas Ainda não sabe qual, ainda não sabe qual. E o Antero Rezende é candidato a CDU à Câmara da Feira, não? Não, eu estou selecionado nesse dia para NASA para ir a Marte. Aí está. eu parece que vou fazer de copiloto. O Antero vai Marte. Fantástico. Bom, mas Perceba de estrelas. estamos perante 4 potenciais candidatos, uma candidata assumida e 3 potenciais candidatos. Assim está Nós mais somos correto. todos potenciais candidatos, até o dia em que apresentámos a candidatura. Todos, Exatamente. somos todos Eu vou votar de cidadãos certeza eleitores. absoluta. Não estamos inibidos porque não exercemos os cargos que inibem esse facto ou essa faculdade. Portanto, todos somos potenciais candidatos. Agora, só a Margarida Gariza que apresentou ou formalizou A candidatura. o seu interesse em ser candidata. Através- Mas nada garante não, até o se dia em que ela formalizou. apresenta. Até votação pela primeira vez no Conselho na história do nosso Conselho, Mas na até história da entregar ali democracia, no tribunal- houve umas primárias. Mas isso não quer dizer nada. As candidatura primárias não é do tribunal, condição para ser ninguém é candidata, candidato. Margarida. Não é condição, nem está estabelecido na lei que tem que haver umas primárias. Mas é muito A Margarida prático e só algo será que nunca aconteceu candidata, antes. só será candidata no dia em que apresentar a candidatura. Exatamente. Mas houve umas diretas, coisa que não tive antes. Candidatos à parte, vamos falar precisamente sobre essa situação que marcou a última Assembleia Municipal. Antero Rezende, sei que o Antero esteve na Assembleia. Eu fico com pena, a sério. Pé. Esteve de pé. Eu estava Sim, perto. porque compareceu em massa não só a população de Milhares de Paiás, como também cidadãos sanjonenses. Estava muita gente que eu conheço de São João da Madeira, até eleitos de São João da Madeira estavam sentados. E vieram muito cedo, que é uma coisa que também não é muito comum, e quando os trabalhos começam já está tudo cheio. A Assembleia... Ou seja, há mesmo vontade de São João de ter melhores pés. Nem tudo, É isso que se porque senão, aqui durante O seu camarada teve Nossa uma conversa. declaração engraçada sobre nossa isso. conversa, Vale São João. mas mais engraçado ainda foi o desconhecimento por parte de alguns elementos que fazem trabalho à frente de partidos políticos, o desconhecimento do que o Filipe disse. Mas eu digo o seu camarada de São João. O São João da Madeira manteve a coerência do que é comum na CDU, é que foi o único que disse que não concordava. Porque, antes de tudo mais, tinha que se Ouvir ouvir a população de São São João. João da Madeira. Exatamente. E manteve aquilo que já disse há 4 anos. Jorge Cortês, Porque há não é? uma coisa que é saber ser coerente. É o Jorge Agora, incoerência é nós termos, por exemplo, um partido que em São João da Madeira diz uma coisa e em Santa Maria da Feira diz o seu oposto, como é o caso do PSD. Isto é que eu não consigo entender. O que é coordenação distrital, o que é isso das... Eu não consigo entender estas coisas, não consigo. Ou o que é, inclusive, o que é a filosofia política. O que é ser social-democrata em São João da Madeira, e o que é que defendem, e o que é ser social-democrata em Santa Maria da Feira, e o que é que defendem, porque isto não é compatível, não é? E também
convém, também me deixou algo admirado a posição também do Bloco nas votações finais, quando vota uma moção de uma maneira e a outra, que é praticamente a sua continuidade, de outra maneira. Ou abstém-se numa e vota contra numa, na primeira, e abstém-se numa. Eu acho que o Antero não ouviu a declaração do Bloco. Ouvi. Há coisas que nós temos de entender e há coisas que não foram ali debatidas. É que tudo em São João da Madeira já se diz à boca cheia que tanto o Montenegro como o vice do PS, o vice do António Costa, já vendem ao desbarato que está tudo consumado. Esquecendo-se que se consumar o que o PS de São João da Madeira e o PSD congeminaram, trata-se de um crime, um roubo de uma freguesia a um município vizinho. É um roubo de uma freguesia. E não é uma desanexação. Não se vai desanexar, vai-se desintegrar uma freguesia. Porque é uma freguesia que sempre aqui pertenceu. Portanto, ela não foi anexada e agora é desanexada. Ela vai ser desintegrada em algo ao qual já pertence há mais de 500 anos. Peguem no foral de Dom Manuel e leiam. Está lá. Milheiros da Feira. Está lá. Está Milheiros, como está, Fornos da Par da Feira e outras freguesias com outras designações escritas à laia da época. Agora, há coisas realmente que não foram explicadas ao povo de Milheiros de Poiares. Nomeadamente, não se explicou que esta hipotética, porque não passa de uma hipótese, logo à partida não passava de uma hipótese, mudança da freguesia para outro município, iria inviabilizar logo per si a escola e o centro médico. Por questões, inclusive, de escala. E dou-lhes um exemplo. Sabem os ilustres milheiroenses quantas crianças estão no segundo ciclo nascidas em Milheiros de Poiares? 16. Não dá para fazer uma turma. Sabem quantas crianças de Milheiros de Poiares frequentam a básica de Milheiros de Poiares neste momento? 40 crianças. Ou seja, como é que a escola, saindo as crianças de Pigeiros e de Romaris, se manteria? Não pode ser mantida. Não tem escala de população para ser mantida. Encerraria. Como acontecerá o mesmo com o centro médico, não tenham dúvidas. Se retirarem os utentes que vêm das freguesias de Romaris e de Pigeiros, não é uma freguesia com 3.000 e poucos habitantes que tem população para manter a funcionar um centro de saúde. Porque ele, passando para um município vizinho, automaticamente as populações não são intermunicipais. As populações no que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde e aos cuidados escolares, ou à ida à escola. E há outras situações também. Há outras situações. O que é que acontecerá, não havendo acordo, como foi estabelecido, por exemplo, em relação à ETARG que serve São João da Madeira e a parte alta da Rifária de Milheiros, não havendo acordo em relação a Milheiros, porque ele é anterior, o que é que acontecerá, por exemplo, aos esgotos de Milheiros se a feira achar que corta o sistema ou termina o sistema? Teria de haver um acordo. Ora, não havendo acordo político, como não há, tudo isto era inviabilizado. Até a passagem da água para Milheiros por território feirense. A Câmara, se quiser, também inviabilizará essa passagem. Tudo isto não foi ponderado. E o que é que se via? Via-se o comum do cidadão, ao ouvir, e eu estava no meio das pessoas, observei, olhar para o lado. Porque muitos dos que ali estavam não se aperceberam disto, não tinham noção disto. Porque reparem, imaginem que eu vivo no município A e há lá uma freguesia que me apetece. Vou tentar levantar nessa mesma freguesia um movimento de contestação. E não é assim tão difícil. Não é assim tão difícil. Por dar cá aquela palha se criam em Portugal movimentos de contestação. A partir daí, nos meus órgãos, eu crio um movimento de recepção, como diz São João da Madeira. Então isto é o quê? Isto é democracia? Eu, para mim, aí concordo com o PSD. Isto é um roubo. Isto é um roubo. Daí que o que diz Filipe Moreira é o que está vertido na lei. Para que uma freguesia mude
de município, por interesse próprio, tem de haver acordo das duas assembleias municipais. O que não acontece. O que não acontece. E o que esperava o Partido Socialista? O que é que esperava o Partido Socialista desta guerra que já vem de 96? E esta guerra vem sucessivamente sendo acalentada, porque sempre que Milheirós abanou a questão, recebeu prémio. Sempre que Milheirós pegou nesta bandeira, recebeu uma escola básica, prejudicando a Rifana, que nunca viu as 24 salas que tinha direito enquanto escola básica e secundária serem construídas, porque 2 anos a seguir constrói-se a básica de Milheirós. Sempre que esta guerra se levantou, constrói-se um centro de saúde em Milheirós de Paiares. Quando havia a previsão de um para Rifana, Souto, Mosteiro e Fora. Ficou por fazer. Isto os ouvintes, o povo, não é? Que é o povo que decide essas coisas, até pensa que isto funciona. Parece que isto funciona assim, ou seja, existe-se e depois dá-se. É isso? Anda um bocadinho por aí, anda um bocadinho por aí, anda. Não é por acaso também que com fundos, agora sabe-se que dá a Diriteme, que na altura não se falou, aquela magnífica praia... E estava à espera, eu até não tinha falado na praia. Foi construída. E quem diz isso também, aquele, e perdoem-me o termo, feio centro social de Milheirós, arquitetonicamente é feio, foi recuperado no seu interior de forma magnífica. Tem um salão único em nosso município, com condições únicas. Sempre que Milheirós chorou ou disse que estava zangado, foi levado ao colo. Eu pergunto-me, porquê é que, por exemplo, Fornos, Mosteiro não faz o mesmo? Nunca tiveram nada disto, nem vão ter, deviam-se chorar também. E pedirem para ir, sei lá, para o Principado de Mónaco, ou até para serem anexados para o Porto, ou Aveiro. Que razões históricas existem por trás? Que razões plausíveis estão por detrás? A distância? Hoje, que num ápice estamos com estradas em qualquer ponto do município? Por razões de água? A concessionária é idêntica, é ainda água de São João da Madeira? Que razões? O que é que lhes falta que São João da Madeira lhe vai dar? É esta a grande questão. É esta a grande questão. E penso que nesta Assembleia de segunda-feira começou uma onda que vem vergastar o Partido Socialista, porque o Partido Socialista sai mal deste baile. Sai muito mal deste baile. E viu-se porquê? Olha, pelas intervenções do Presidente da Junta, que foi fraquíssimo, inclusive levanta uma questão de honra, falando em coisas que não foram ditas. Há ali coisas para dar aos céus. Até ao facto, por exemplo, e perdoem aqui de lateralizar, de uma Amadeu Albergaria convidar um cidadão a vir falar. Não pode, o regulamento não lhe permitia, mesmo que ele tenha dito uma aleivosia ou levantou um anátema sobre um dos que foram intervir. Não podia fazer aquilo. Fazem-se ali coisas, como depois também vi para ali um ente da advocacia dizer tretas. Então, em democracia só se pode votar a favor? É uma treta. Uma contradição de alguém que entende o direito. E mais há para dizer. Esta é a minha opinião, enquanto membro e enquanto cidadão, que não tem a ver com vinculações quaisquer à CDU, até porque a CDU absteve-se. Eu assinei a petição contra a desvinculação de Milheirós do município. Assinei-a enquanto cidadão feirense. Não concordo de todo. Porque não são práticas que se devam atender a estas que se tiveram em relação a Milheirós. Em democracia não se pode funcionar assim. Não se pode. Isto é a mesma coisa que eu ir roubar a filha rica do vizinho. A primeira opinião de Antero Rezende, no que toca à situação que se vive nesta altura, em relação a Milheirós de Paiares, o sim ou não à desanexação. Não é desanexação. A saída. A Milheirós não foi anexado. Não foi anexado, exatamente. Desvinculação, exatamente. Paulo Oliveira, no que se refere a este assunto, muito boa noite, Nelson. Que posição é que tem? Aqui aos meus colegas de painel e boa noite a quem nos está a ouvir lá em casa.
e desde já quero aproveitar para desejar um excelente ano de 2017. Eu confesso que sobre este assunto não vou manifestar nenhum interesse nem para um lado nem para o outro, porque honestamente para mim continua a ser o mais importante é que uma população de uma forma democrática manifesta a sua vontade, e pelo que eu li, pelo que está devidamente corroborado pelo Tribunal Constitucional e pela Comissão de Eleições, houve um referendo há 4 anos, ninguém parece que se preocupou muito com isso. Houve, entretanto, há uns meses atrás, uma petição de uma população e ninguém quis saber muito daquilo. E agora que São João da Madeira, que tal como também disse aqui, quando do tema, não sabia efetivamente se São João da Madeira teria interesse em anexar ou de ceder aos desejos daquela freguesia. Só quando São João da Madeira acedeu, pelos bichos, é que caiu o Carmo e a Trindade. Para mim, sinceramente, prevalecerá sempre a vontade da população. E uma vez que já houve uma consulta vinculativa, que eu, honestamente, à época em que discutimos isto aqui, não tinha conhecimento que havia sido vinculativo, mas, entretanto, pelos vistos, foi vinculativo. Acho que... Desculpa, vinculativo em que termos? O referendo não. Consultivo. Consultivo. Este referendo é simplesmente consultivo, não tem efeitos vinculativos. Não tem efeitos. Mas foi devidamente homologado pelo Tribunal. Se fosse vinculativo... Um voto a mais. Mas não é vinculativo. Não, foram 52%. Mas se fosse vinculativo, Paulo não precisava de ir à Assembleia da República. Seguia já. Os juízes, por um voto a mais, que não foi unânime, decidiram dar o aval por uma abertura do Relvas, o nosso amigo Relvas. Mas repara, não é vinculativo, não era vinculativo. Era consultivo. Mas houve uma consulta da população que foi considerada válida. E acho que isso aí é um princípio da democracia que deve ser respeitado. E, sinceramente, usar o amor como um argumento para que essa situação esse pedido, no fundo, essa aspiração da população não ocorra, é muito vago. E, para mim, sinceramente, não tenho qualquer manifestação de interesse, porque não sou de Milheiros, conheço muito mal Milheiros, mas continuo a respeitar as pessoas. E se as pessoas se manifestaram num determinado sentido, nós temos que as ouvir, temos que ir ao encontro dos desejos delas. Agora, pelo que eu percebi, eu também estive nesta Assembleia Municipal Extraordinária e também estive a ouvir com alguma atenção as pessoas que estavam por ali. Não ouvi muita contestação. Ouvi alguns cidadãos que foram, obviamente, usar da palavra por diversas razões, mas não vi ali nenhum movimento de população a contestar aquilo, que quer efetivamente manter-se em Santa Maria da Feira e é contra aquilo. Vi o inverso. Se vi o inverso, eu penso que aquilo que a autarquia devia de fazer era ir ao encontro daquilo que são as vontades das pessoas, pura e simplesmente. Pelo menos esta é a minha opinião. Diz em relação àquelas pessoas que intervieram na ordem do público, é? Sim, teve lá... Vistes o inverso em relação à posição da Câmara? Não, vi pessoas ao lado da Câmara. Tirando um amigo que foi fora de cena, que foi falar dos ramais, esteve ela por ela. Assim, estamos a promover o debate e há aqui parte de pessoas que não estão a intervir. Paulo. Pronto, é a minha opinião por agora. A opinião do Paulo. Sim. Mas Jorge Reis, no que se refere a esta situação de Milheiros de Paiares, a última Assembleia foi bem quente. Posições de um lado, posições do outro, com o público, inclusive a própria Presidente da Junta de Freguesia de São João da Madeira presente, alguns autarcas sajonenses, como o Antero disse. Boa noite aos meus amigos e a todas as pessoas que nos estão a ouvir, e desde já também um bom ano de 2017 para todos.
Pegando nas tuas palavras, de facto, foi uma Assembleia, eu não diria que foi uma Assembleia quente, foi uma Assembleia extraordinária, onde se debateu. O próprio calor humano. A sala não chegava. O Antero, por exemplo, teve que ficar de pé. Isso não se faz. Muito quente naquele dia. Não se faz. O Antero teve que ficar de pé. Sublinho. Giro, política ali. E eu gosto das coisas. Sublinha, acima de tudo, portanto, o comportamento das pessoas, porque respeitaram também o órgão, e isso também é o mais importante, independentemente de jamais pelo fim da Assembleia haver uma ou outra intervenção do público menos apropriada, mas que se compreende também, dado o tema que estava em discussão. Ora bem, este é um tema delicado de discutir quando se envolve freguesias e populações, mas convém recuar um bocadinho no tempo e dizer também que em 2012 esse referendo foi feito num contexto diferente, e foi feito e o referendo teve a sua validade e teve o seu tempo. Foi nesse ano que houve uma reforma administrativa, territorial, e portanto foi nesse contexto também e nessa lei de 22 de 2012, 30 de maio, que permitiu também que se fizesse esse referendo. Portanto, esse referendo foi feito há 4 anos, teve o seu tempo, é passado, hoje o contexto é diferente. Naturalmente que avivaram agora o tema de querer novamente Milheiros de Poiares ir para São João da Madeira, e a Câmara Municipal e esta também, a Câmara Municipal de São João da Madeira, disposta a receber Milheiros de Poiares. Portanto, a questão aqui é a seguinte, é que, no meu entender, há pessoas, na minha opinião, falo pessoalmente, embora como membro do Partido Social Democrata, é que são responsáveis e que têm cultivado este namoro para São João de Madeira há vários anos. E não é de estranhar que já muito antes, já pela primeira passagem do meu colega, que estimo muito e até sou amigo, o Augusto Pinho, já pela sua primeira passagem pela Junta de Freguesia, já aí manifestou também interesse em ir para São João da Madeira, e agora voltou nesta segunda passagem e neste segundo mandato, volta à carga, provavelmente os ventos de Lisboa serão favoráveis, mas se há coisas que nos separam, e há muitas até que nos separam, o Partido Social Democrata do partido da CDU, e neste caso o Antero, que representa a CDU, a verdade é que neste tema estamos de acordo. Porquê? Porque há coisas que foram aqui violadas, e parte-se do princípio que não estão a cumprir com a lei, porque a lei, como o Antero disse muito bem, e o Filipe na Assembleia frisou isso claramente, os municípios têm que ser os dois ouvidos. E aqui só há uma parte que se pronunciou e a outra não se pronunciou. E, portanto, os argumentos que utilizam, muito sinceramente, são facilmente desmontados pelo Conselho de Santa Maria da Feira e pela Câmara Municipal, porque não vejo neles argumentos apelativos, válidos, para que só por si Milheiros de Poiares queira ir para São João da Madeira. Há aqui alguma coisa que poderão estar a esconder, alguma coisa que poderá ter sido vendida, entre aspas, de outra forma, mas a verdade é que não se conhece motivos apelativos para que Milheiros de Poiares queira ir para São João da Madeira. E vem pelo contrário. O Antero falou de uma coisa, e eu sou autarca e sinto isso. É que Milheiros de Poiares tem equipamentos que muitas das freguesias do Conselho de Santa Maria da Feira não os têm. E algumas freguesias com muito, não diria muito, mas mais população até do que Milheiros de Poiares. Milheiros de Poiares tem equipamentos a nível culturais, a nível de lazer, que muitas das freguesias do Conselho muito gostavam de ter e não têm. E, portanto, há aqui também este jogo que sempre que a freguesia está descontente ou manifesta da parte do Executivo um descontentamento, parece que há, e aqui, muito sinceramente, eu não concordo, respeito, mas não concordo com aquela, praticamente no final da Assembleia, a afirmação ou aquela disponibilização da Câmara Municipal em requalificar ou reabilitar a habitação social, em construir, disponível para construir
Acho que essas coisas devem ser feitas, mas devem ser feitas porque têm que ser feitas e não porque Milheiros de Paiás tem aqui Passagem da Madeira. São muitas freguesias, todas elas têm as suas carências, temos que definir prioridades, mas não temos que definir as prioridades ao sabor da vontade, da pressão. E, portanto, há aqui muitas situações que têm que ser ponderadas. Independentemente disso, eu não acredito, muito sinceramente, que o Governo vá aprovar esta passagem para a Passagem da Madeira. Abria um precedente bastante grave, não só no Conselho, mas acima de tudo no país. A Assembleia da República, mas sobretudo no país, porque Milheiros de Paiás, como o Antero disse muito bem, faz parte do Conselho de São da Maria Feira há mais de 500 anos, nunca foi anexada, faz parte do Conselho de raiz e por isso hoje estar a desanexar Milheiros de Paiás do Conselho, a desintegrar Milheiros de Paiás do Conselho de São Maria Feira é violar claramente a lei e, acima de tudo, abrir um precedente gravíssimo para o Conselho e para o país, porque amanhã teremos seguramente muitas freguesias descontentes e a querer também ir para outros conselhos. Agora, seria importante, porque eu aí concordo, porque eu nunca concordei com essa reforma, era discutir, de facto, a reforma territorial. Porquê? Porque mesmo no Conselho de Santa Maria da Feira aprovámos na Assembleia Municipal, mas hoje reconheço que há agregações, há uniões de freguesias que se calhar não funcionam bem. E, portanto, seria interessante revogar a lei, alterar a lei, discuti-la, mas, e o Partido Socialista prometeu isso, porque há situações, no meu entender, que era importante rever, porque temos, por exemplo, uniões de freguesias aqui mesmo no nosso Conselho, que não faz sentido, porque as pessoas não há laços de ligação, identidade dessas freguesias e que é prejudicial e, portanto, isso seria mais importante, mas passaria a palavra depois. Sem tirar a palavra, Margarida, olha, o VAR, a Assembleia Municipal, já enviou ao Parlamento Português uma posição nesse sentido, quer novamente voltar às freguesias que existiam. Que eles praticamente agregaram-nas todas também. O Conselho da VAR juntou-se a Arada, São Vicente, São João, Ovar, juntou-se tudo, excetuando-se Cortegaça, Maceda e Esmoriz, e Valga, que se mantém isolada também, mas o resto o Conselho juntou quase tudo. Já mandaram para a Assembleia? Só ficou Valga, Maceda, Cortegaça e Esmoriz. E só para finalizar, não mais tempo, dizer que, muito sinceramente, eu não vejo qualquer benefício, muito sinceramente, com essa reforma que foi feita, bem pelo contrário até. A chamada Lei Relvas. Margarida Garizo, boa noite também. Que opinião é que tem em relação a este assunto? Um assunto que, dentro do próprio PS, não há uma convergência total em relação à opinião sobre este assunto. Isso não é só no PS, como também não há no Conselho e nos diferentes partidos. Mas, antes de mais nada, eu queria saudar aqui os colegas, desejar a todos um bom ano de 2017, assim como quem nos está a ouvir em casa. Este é um tema, como já se viu, e se quem acompanha as notícias se apercebeu, há uns excessos, muitas paixões, muitas emoções, excessos de linguagem e até terminologias impróprias dos traidores e os roubos e não sei o que. Isto é quase uma questão medieval, se está aqui a travar uma questão medieval. E nós estamos em democracia, temos liberdade de expressão até para esses excessos, mas eu acho que é no caminho entre as duas coisas, entre os excessos que se fazem a um lado e os excessos que se fazem ao outro, que se encontra a vida e tem que haver tolerância e tem que haver compreensão. E quem nos está a ouvir que está fora de tudo o que se está a passar fica muito confundido, porque a emoção é de tal forma que não nos permite sequer muitas vezes perceber o que é que está aqui em questão e a origem deste problema e o que é que pode acontecer. Eu acho que nós temos a obrigação de procurar esclarecer. É óbvio que é sempre no ângulo de visão a partir do qual cada um pensa, mas se nós conseguirmos serenar as emoções e conseguirmos pôr as tónicas onde elas têm que estar, conseguimos certamente elucidar melhor quem nos ouve para tentar perceber esta problemática. E isto tem uma origem e há de ter um fim. E a origem está no facto, e vamos para 2012, porque isto aqui começou antes. Porque já começou antes. Isto começou em 1997, 96, 97,
onde uma Assembleia de Freguesia de Melhor aos Poiares, onde tinha um membro do PSD, que era só o pai do Rui Moreira, o atual Presidente da Câmara do Porto, pelo CDS, elementos de PS e de PS, que votaram por unanimidade, já em 97. E isso foi a Assembleia da República e não passou. E, entretanto, surge em 2012 a coberta da Lei Relvas, a Lei de Reorganização Administrativa do Território, de um governo PSD, a possibilidade não só de extinguir ou fundir 10 freguesias do Conselho sem qualquer racionalidade, sem consultar a população e contra a vontade da maioria dos autarcas locais, e por outro lado ainda nem sequer resolveram problemas que haviam no território da feira. Nós temos enclaves e exclaves, pedaços de território inseridos noutros territórios, nem isso serviu para resolver aqui neste Conselho. E portanto, à altura, o que é que seria de Passos Coelho se o PSD à altura fizesse o que está a fazer agora, aqueles abaixo-assinados, mobilizar aqui a sociedade civil toda? O Passos Coelho era capaz de ter tido à altura já algumas dificuldades em conseguir aprovar, em conseguir fazer valer essa lei. Mas à altura, como o governo era PSD e aqui a autarquia era PSD, a coragem faltou-lhes, porque infelizmente também nos fomos habituando que quando, consoante a cor política do governo, esta Câmara e a Assembleia Municipal vota diferentemente. Infelizmente, aconteceu na repartição de finanças, etc. Mas vamos lá situar de novo nesta questão. Primeiro começa aí este problema. E já a Câmara Municipal, que tem 40 anos de governo aqui, ou seja, desde 25 de Abril é o PSD que governa aqui no Conselho, que já em 97 devia tentar perceber o que é que se estava a passar para que aquele fenómeno, ou aquele interesse, ou aquela insatisfação, como se queira catalogar, alguma coisa ali já não estava bem. O que é que haveria de ser feito para alterar aquela motivação que as pessoas tinham em sair do Conselho? Porque alguma coisa já não estava ali bem. O que é certo é que em 2012, essa Lei Relvas não só permitiu a extinção de 10 freguesias do Conselho, como permitiu que se realizasse o referendo. E porquê que se permitiu que realizasse o referendo? É preciso ver, quando se diz que as outras freguesias vão fazer coisa igual, não podem. Porque foi o único referendo da democracia portuguesa que permitiu, foi o único referendo da democracia portuguesa que permitiu que no quadro, isso está na CNE, quem quiser vai lá e está lá disponível, a Comissão Nacional de Eleições, que permitiu, num quadro de uma reforma administrativa que estava em curso, que dizia o seguinte: eram obrigatórias as extinções de freguesias, naquele número que estaria pré-determinado. E era facultativa a alteração das fronteiras concelhias em determinado quadro. O quadro estava preenchido aqui no caso de São João da Madeira e do nosso Conselho, concretamente a freguesia de Melhor aos Poiares, encostada à fronteira do Conselho de São João da Madeira. E, portanto, era facultativo e foi nesse quadro, quem ler o acordo do Tribunal Constitucional, que eu li, eu não gosto de falar de cor, percebe pela fundamentação que é efetivamente esta lei que criou o enquadramento que permitiu que legitimamente e constitucionalmente houvesse esta possibilidade que é referendária, que é democrática, tão democrática como qualquer eleição, que é um instrumento democrático de participação dos cidadãos naquele que é o processo democrático. Por sua vez, tem subjacente a ideia de que a soberania é do povo e para o povo, portanto, não pode ser desconsiderado, é um instrumento legal, constitucional e democrático, e, portanto, isso estava coberto dessa Lei Relvas que foi do PSD. A questão que se coloca é perguntar, mas afinal quem é que quer a mudança da freguesia de Melhor aos Poiares para o Conselho Vizinho de São João da Madeira? É o povo de Melhor aos Poiares que referendou por 81% e 54% de votantes que queria mudar. Isto são factos. E agora, a questão é esta. Os partidos devem estar contra esta vontade. Nós não estivemos e nós não estamos. Na altura votamos favoravelmente, porque havia um referendo. E se fosse a Assembleia Municipal e passasse, era vinculativo. Se fosse a Assembleia, não passou. E nós fomos coerentes. Estamos eleitos em nome do povo. Respeitamos a vontade popular e fomos coerentes. Os partidos existem também para respeitar aqui a vontade popular. A questão que se coloca aí é: quem esteve, e agora há uma petição que também é um instrumento de consulta popular, constitucional, e que cabe à Assembleia da República, como órgão de soberania, que tem competência exclusiva na área da reorganização administrativa do território,
tudo que tem a ver com a questão da administração do território é competência exclusiva da Assembleia da República, vão ser eles que nesse quadro vão apreciar e farão aquilo que entender. Daí que, nesta matéria, o Partido Socialista se abstém, porque há um órgão de soberania que se vai pronunciar nos termos constitucionais alegados sobre esta matéria. Porquê que o PS, a questão que se coloca é esta: quem é responsável para 40 anos de governação, que fez ou não fez, para que uma freguesia do nosso concelho, tristemente, tenha mais vontade de sair do que ficar? Porque não, para nós, a unidade não se faz com a mera proclamação. A unidade faz nem sequer com o inventário de bens materiais que se possam fazer. Esta questão, vou-te dar isto, vou-te dar aqui, faz lembrar aqueles pais que dizem aos miúdos: olha, tu para te calares, eu vou-te dar agora um brinquedo. Mas isso não são formas de educar e não são formas de ligar as pessoas, porque a união é muito mais que uma listagem de bens que se possam realizar. A união é todo um trabalho que se faz de 40 anos que não foi feito, de governação do mesmo partido político, em que se criam laços de identidade, laços identitários, que unem o povo e unem as freguesias e unem o concelho. A questão que se tem que perguntar é porque que 40 anos de governação do mesmo partido, da mesma cor política, o que é que não foi feito, ou o que é que foi feito, para que, ao fim deste tempo todo, as coisas estão no ponto em que estão e há uma população de uma freguesia nossa que prefere ir para o outro concelho. E, portanto, isto são perguntas essenciais que têm que ser feitas e são respostas que têm que ser dadas. O Partido Socialista sobre esta matéria é muito claro. Nós não temos responsabilidade absolutamente nenhuma da governação deste Conselho, porque nunca fomos quem, de facto, marcou o passo aqui. A presidência de Câmara foi sempre do mesmo partido. E, portanto, o que se sente, e eu, neste momento, como candidata do PS, do Partido Socialista, agora a estas autarquias, estas eleições autárquicas que se vão realizar em setembro, outubro, eu ando no território da freguesia, do todo o nosso Conselho. E se há coisa que se nota é freguesias que nem se conseguem perceber o centro, uma rede viária completamente desorganizada, uns passeios que não são iguais em todas as freguesias, as respostas não são as mesmas, não há transportes públicos adequados às necessidades, a rede viária é aquela que nós sabemos. Ou seja, a identidade do nosso concelho, por exemplo, Canedo, por causa da A32, neste momento Canedo está mais próximo de Gaia do que daqui do Centro da Feira. O que é que foram feitos em 40 anos? O que é que foi feito em 40 anos para aproximar as freguesias entre si e todas elas à identidade de concelhia? Eu não sinto que isso esteja a ser feito, eu não sinto que isso tenha sido feito. E, portanto, o que eu posso dizer é, na minha opinião, a unidade faz pela proximidade, pela resposta às pessoas, de forma justa e igualitária. E eu vou às diferentes freguesias e as pessoas não se sentem tratadas da mesma forma. E é curioso que na Assembleia Municipal, que eu estive lá na Assembleia Municipal, como sabem, naturalmente, e eu ouvia as pessoas... Não fez intervenção. E ouvia as Também pessoas... deve dizer isso. E ouvia as pessoas... Quem define as intervenções a fazer somos nós. Eu sei. Mas eu nunca fugi à minha responsabilidade, nem fujo. Já de feito que eu não tenho é esse. E, portanto, ao contrário. A frontalidade é uma das minhas características. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que o que se ouvia às pessoas, a propósito do inventário, ainda agora o Sr. Presidente Junta, aqui o nosso colega de painel, está a dizer que não concorda que agora se vai dar tudo, porque depois a seguir, as 31 freguesias, as 21, depois, para mim são 31, mas em termos deste fenómeno da bendita reforma Relas, passaram a ser 21, quer dizer que o que eu senti e ouvi lá das pessoas é vão dar a ele e eu. Ou seja, como não há um pai que se senta, ou uma mãe, ou um poder local conselheiro que se sinta justo, que se sinta igualitário, as pessoas estão aqui ainda por cima nesta atitude. Agora vais dar àquele menino que está a chorar e depois vai dar... E isto não pode ser assim. E isto é assim porque, de facto, não há uma ausência de 40 anos de poder que tenha sido capaz de criar aquilo que nós entendemos que é a verdadeira unidade. Unidade no território, unidade social e unidade na identidade. E não existe. E os cidadãos sentem isso. Perdão. A intervenção de Margarida Gariço, nós vamos repetir, com toda a certeza. A Teresa tinha pedido para intervir. Há uma rábula dos Monty Python que retrata bem esta situação de Heróis do Baiano. Monty Python. É qualquer coisa Fantástico. do género. Há um grande auditório empolgado e
o orador pergunta: e então o que é que estes malvados não fizeram? E há um que diz: oh, grande chefe, fizeram a escola. Bem, mas para lá da escola o que é que eles não fizeram? Mas fizeram o hospital. Mas para lá da escola e do hospital o que é que eles não fizeram? E eu poderia continuar por aqui fora, que é o que a Rapa faz. E em Milheiros de Paiares é assim. É assim, efetivamente. Porque desde 96, desde a tal levantamento de 96, e todos sabemos porque é que aquele fascista do pai do Rui Moreira fez aquilo, que era um fascista. Convém não esquecer que aquele homem tentou levar capital português para a Espanha, escamoteando os bens, etc, etc. Não lavemos aqui, porque muitas das vezes lava-se, que é um grande... ninguém entenderá, por exemplo, em Milheiros de Paiares porque é que nunca fez as suas construções industriais em Milheiros, havendo tanto território como havia. Ninguém entende. Porque é que as foi fazer em São João da Madeira? Será essa uma das causas? Convém não esquecer isto. Mas há muito mais. O que aqui se pergunta é assim: quando vem o ilustre representante, presidente de junta, dizer porque nós demos sempre o terreno, não deram. Não deram. É falso. Deram, em muitas freguesias, deu o povo a pele e a camisa porque tiveram de fazer peditórios, fazer ofertórios, tómbolas, etc., para comprar os terrenos, tantas vezes para a sua escola, o centro social, etc. Em Milheiros, quem deu foi um benemérito, um doutor Crispim, que deu, que não é bem a mesma coisa. E têm sido eles que têm gerido. E questiona-se, inclusive, esta gestão. Em Milheiros de Paiares, esta mesma junta de freguesia socialista fez uma urbanização que, segundo o próprio testamento do Dr. Crispim, devia ser para os pobres, porque era esse um dos fins, era levar a literacia aos pobres, a escola, a saúde, etc. Fizeram uma urbanização magnífica numa parte alta da freguesia. E hoje o que lá estão são moradias de luxo. Moradias de luxo, vendidas, os lotes bem pagos. E quem é que se instalou em Milheiros? Instalaram-se sanjonenses. Eu pensava que o António ia falar da urbanização de Seixal, mas não. Ora, não me admira que isto aconteça. Mas agora é assim, eu comprei um terreno e fiz casas em Milheiros, e há naquelas franjas, nomeadamente, que tocam a zona industrial de São João da Madeira, há ali muitas moradias que são de sanjonenses. Eu comprei o terreno em Milheiros, porque é que quero que o meu terreno passe a ser São João da Madeira? Eles estão à espera agora que peguem um monta-paletes e tragam a 8ª Avenida para junto da casa deles? No dia seguinte, a uma hipotética desvinculação de Milheiros, acham que os buracos, a rede mal construída que hoje dizem, a má qualidade de vida que têm, vai ficar diferente só porque pertencem a São João da Madeira? Isto é pura idiotice. Porque se nós formos à Devesa Velha, a Devesa Velha não deixa de ser uma ruralidade em São João da Madeira. É uma freguesia como outra qualquer do município da Fera. Então os milheiroenses são todos idiotas, pelos vistos. Parecem idiotas. A Devesa Velha é um lugar. 81%, desculpe lá. 80, não podemos aceitar esse tipo de demagogia, desculpe lá. 81%. A sua verdade é que é absoluta. É maniqueísmo. Você é o Deus, eu sou o diabo. Dizer a minha opinião. Mas não pode, desculpe, mas não pode fazer acusação tão graves assim. Desculpe lá. Qualquer milheiroense sabe. Os milheiroenses não são anormais. Isto que eu acabei de dizer, podem ir ao terreno verificar. Desculpe, mas o milheiroense, 81% de milheiroenses referendaram. E, portanto, está aí a querer dizer ou a querer justificar que eles não sabem o que fazem. Desculpe lá, não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu não vou por aí. Porque se eu quisesse, e contraria o que disse o Mário Jorge em relação à rata, à reorganização territorial autárquica, efetivamente, podemos dizer que não foram consultadas as freguesias, mas houve um prazo, Mário Jorge, onde a freguesia de Fornos se levantou e apresentou 1.600 assinaturas numa população de 3.000 e poucas. E conseguimos isto em 15 dias. Todas as freguesias tiveram essa oportunidade. O que nós tivemos foram presidentes de junta que airosamente acharam que também, à última hora, iam na Assembleia reverter. E não o conseguiram. Dou o caso de Mosteiro, onde fez uma intervenção despodurada e em defesa da freguesia, mas é o que, como diz o povo, tarde piaste, porque não organizou a sua freguesia. Mas em Fornos organizámos-nos e tomámos uma posição.
Agora, sabemos que em Gião que há gente a contestar, que não quer manter-se na União de Freguesias. Inclusive já mandaram documentos para a Assembleia da República. Sabemos que em Mosteiro há contestação a esta reorganização. Sabemos daqui. Não chegou nada à Assembleia da República. Eu sei porque o grupo parlamentar comunica-me quanto é cada região. Agora, convém entender uma coisa. Esta situação foi legislada na Assembleia, mas pode ser revertida. Agora, o que aqui está a tentar acontecer, ou estão a tentar, nomeadamente os socialistas de Santa Maria da Feira, é, em minha opinião, uma situação que não está compaginável com a legislação. Tem de se ouvir a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Mas alguém impediu? Desculpe lá. O que é que o Partido Socialista está a fazer de errado? Não, é que vocês fazem uma coisa que não é correta. Nem sequer. Então a Assembleia Municipal não se pronunciou? Repare que me estou a ficar... A Assembleia Municipal não se pronunciou? O que é que o Partido Socialista impediu de se ter pronunciado? Só agora, e vou-lhe dizer porquê. Olha, já o Emílio esteve na Assembleia, já o Pedro Nuno... E o que é que o Partido Socialista de Santa Maria da Feira tem que ver com isso? O Pedro Nuno e o... Nós não estamos na Assembleia da República. Inclusive, quis reunir em Espinho com os socialistas, não sei porquê, território neutro, possivelmente, por causa das armas, andavam a vender à boca grande que isto, de lá para baixo, que resolviam a situação. Em minha opinião, não vai ser fácil, porque já o PCP e os Verdes disseram que, no mínimo, abstêm-se. Ora, com a abstenção do PCP e dos Verdes, a lei não passa. Vai funcionar a democracia. A Assembleia da República tem deputados irresponsáveis, por acaso. A não ser que haja liberdade de voto no PS e o Pedro Nuno consiga ter uma data de apaniguados que lhe levem ao colo, para depois vir fazer uma saída em ombros em São João da Madeira. São apaniguados porque são contra a sua vontade. Servirá isto o interesse? Para mim estão a abrir uma caixa de Pandora. A Caixa de Pandora abriu tudo com a Lei Relvas. A Lei Relvas é que abriu a Caixa de Pandora. Não há aqui uma exceção. Não foi criado o regime de exceção para Milheiros. Mas ele disse que foi criado. Não. E mais, em 2012 houve excepcionalmente um referendo. Isso é um facto. Pedidos de referendo que foram, na mesma altura, levados até à Assembleia para serem avaliados, só o de Milheiros foi aprovado com pelo Tribunal Constitucional. Um voto à maior. Pelo Tribunal Constitucional. E esse referendo é consultivo, está lá bem preto. É verdade. Não é vinculativo. Mas não é constitucional ou não? Muda. É ou não constitucional? É constitucional. E foi o único. Não coloque os ovos no mesmo cesto. Uma coisa é ele ter sido admitido e estar legal, ou seja, não foi feito. Só um bocadinho, já falo. Mas é ter um efeito de, a seguir, há uma evolução. Não, mas é que está-se aqui a confundir tudo. O que permitiram está-se foi. Aqui a confundir então tudo. vamos ver qual é a opinião de Milheiros. Mas não disseram. E depois, conforme a opinião, dá-se seguimento. Não há esse sentido. Não há. Permitiram a consulta, porque era isso que se pedia. Inclusive, colocou-se questões em relação à pergunta que era feita. Exatamente. Porque ela sugestionava as pessoas. Claro. Ela sugestionava as pessoas. E quem tinha direito resolveu. Sim. Mas continuou, em nossa opinião, a sugestionar as pessoas num sentido, nitidamente. Mas para lá disso, é esta a pergunta que eu faço. Porque é que temos uns partidos que ideologicamente defendem uma coisa aqui ao lado e aqui defendem outra? Que ideologias são estas? E depois, que serviços estão a prestar à população de Milheiros de Paiás? Que para mim, esse senhor engenheiro Alexandre Moreira, que começou com este levantamento de reis, tinha um. Estava bem subjacente, que era os seus interesses em relação ao imobiliário. E o povo também terá esse interesse imobiliário? 81% do povo também tinha esse interesse. Esses juízes de valor acho que não enriquecem aqui o nosso debate. Não enriquecem. Em relação à intervenção do povo no seu tempo, tivemos lá, nomeadamente aquela senhora engenheira geógrafa e aquele amigo Prestrelo, que é um dos apelidos muito comuns em Milheiros, tiveram intervenções bem límpidas e bem esclarecedoras. São da sua opinião. Ao contrário daquele camarada que fez lá uma colagem de partes e excertos literários, que é muito giro e fica muito bem no ouvido, mas não disse nada. E o miúdo do Bloco, que veio para lá repetir-se, numa situação, repetiu-se 3 vezes a mesma coisa. Que miúdo do Bloco? É do Bloco, como tu sabes. Quem é que é do Bloco? Que miúdo?
Bem, Eu acho que o Antero está a ver muitos Tem fantasmas. razão. Estou. Margarida Garize. Não, eu por acaso acho que estas, é assim, estas questões, como já nos apercebemos, geram paixões. E geram paixões e extremismos. E eu acho que isso não é bom, porque dizer isto é mesmo maniqueísta. Quem não está contra mim quem está contra mim é o diabo e quem está a meu favor é o Deus. E a vida está no meio destas coisas, não é? Destes dois extremos. E, portanto, a tolerância acho que é algo extremamente positivo e assentar as nossas posições em juízos de valor e esses tipos de julgamentos acho que não esclarece quem nos ouve. E, portanto, eu respeito a opinião de toda a gente. Em democracia é isso que essa democracia, essa liberdade é isso que nos traz de bom, é nós nos respeitarmos mutuamente, porque se há coisa humana é nós sermos diferentes e por isso temos opiniões diferentes e devemos ser tolerantes perante isso. Mas na verdade há aqui questões que nós não podemos deixar de considerar e pensar que ou confiamos na democracia, que seja ela a nosso favor ou contra nós, ou não confiamos. E nós, nesta fase, temos esta questão a ser debatida, que é a petição, e uma outra contra-petição, que são instrumentos de participação constitucionais, bem-ajam, que estão neste momento a ser a Assembleia da República para ser discutido, que é quem tem poder para sobre a matéria da administração do território, como é que as freguesias se organizam, quais são os poderes, os conselhos, etc., a nível nacional, tudo isto vai decorrer. E, portanto, vamos ter que ter confiança nos nossos políticos que foram eleitos para a Assembleia da República, confiança que eles sabem aquilo que estão a fazer, que aquilo que estão a fazer estão no quadro da Constituição e da democracia que está subjacente, que não podem esquecer, de facto, aquilo que nos move enquanto democráticos, enquanto República, que é o povo é soberano, e nós, se assentarmos a nossa postura nesta base de tolerância e de compreensão daquilo que é a função de cada um e quais são os nossos limites de representação e quem é que nós estamos a representar de facto, acho que conseguimos todos aceitar-nos melhor e assumir aqui cada um a sua responsabilidade e deixar a responsabilidade que compete a cada um dos outros. Porque esta quase guerra medieval que se trava, de que parece que nos estão a roubar aqui uma donzela ou um território, quando isto nem sequer fronteiras tem. Estão a roubar o território. Quando isto nem fronteiras tem. Administrativamente. E depois, e há aqui uma questão também que é engraçada. É que, curiosamente, argumentos que de Poiares, os melheiroenses, porque 81% de melheiroenses, não são 2 ou 3, não é o Partido Socialista, é o PSD, é todos eles, que aquilo foi votado por unanimidade. Atenção. Não é 80%. Unanimidade na Assembleia, na Junta de Freguesia, foi unanimidade. Unanimidade, atenção. E agora de novo, para a petição. E agora de novo na pronúncia. Portanto, houve unanimidade. Portanto, dizer que é um partido A e o partido A Assembleia de Freguesia votou na totalidade, não é unanimidade. E a Assembleia de Freguesia, tem membros do PSD e do PS. E, portanto, sobre isso não podemos escamotear esta realidade. E devemos pôr os factos como eles são. Porque quem nos está a ouvir também é inteligente como nós, sabe tirar as suas conclusões. E, portanto, isto para dizer o quê? Porque eu recordo-me também quando aqui Santa Maria da Feira poderia ter ido para a Comunidade Intermunicipal de Aveiro. E decidiu que haveria de ir para a área metropolitana do Porto. Nós não pertencemos à área metropolitana do Porto, só decidimos pertencer. Com argumentos de proximidade, argumentos das relações de utilização de serviços, argumentos muito semelhantes em alguns aspectos. Atenção, não é incomparável nada. Porque na altura o referendo, desculpe lá, não é incomparável. Peço desculpa, mas não é. Porque isto são tudo. Desculpa lá. Eu gostava de poder ir até ao fim, que eu depois gostava muito de vos ouvir, mas com serenidade, porque quem nos está a ouvir lá de lá não consegue perceber o que nós queremos para aqui dizer. Porque estamos a sobrepor uns aos outros. Portanto, a questão é esta. O Conselho da Feira não tem muros. O Conselho da Aveiro não tem muros. Nenhum Conselho tem muros. Nós temos espaço aberto. Uma área administrativa
uma comunidade intermunicipal de Aveiro, ou uma área metropolitana do Porto, não tem muros. Porque são entidades administrativas. Um conselho é uma entidade administrativa. E, portanto, comparar realidades é de realmente comparar. E na altura que nós passámos para a área metropolitana do Porto, que eu também defendi, pelas mesmas razões que todos concordamos, há sempre um ou outro que não. O que também é normal e caracteriza aquilo que cada um deve pensar por sua livre cabeça e vontade. O que acontece é que também na altura não foram perguntar aos outros 18 conselhos do Distrito de Aveiro, que somos 19, se concordavam ou não que nós para lá fôssemos. E não veio daí o mal ao mundo e não houve nenhum levantamento que tenha feito e não houve esse excesso. É a sua opinião. Desculpa, Antero Rezende, é a sua opinião. Era uma criação nova. E eu não interrompi, eu gostava que... Antero Rezende. Confundir as pessoas. Não estou, peço desculpa, mas não estou. Mas está. Agora, é a sua opinião. E a sua opinião é a sua e a minha é a minha. Aqui, peço desculpa. Eu até sou de uma área que até sei como é que estas coisas também funcionam. E, portanto, é assim. Porque senão estamos a entrar nos bons e nos maus, eu tenho razão, não é por aí. Isto é assim e funciona desta forma. Esta é a minha opinião. O Antero tem a sua. E eu respeito inteiramente, mas esta é a minha opinião e é tão válida como a do Antero e de todos os outros colegas, percebe? Eu não vou dizer que a sua é má ou é boa, é a sua, ponto. E a minha é a minha. Agora, podemos discordar, o que é legítimo, é normal, é saudável que assim seja. E, portanto, eu penso que a tónica que se coloca aqui, independentemente de todas as paixões que não resolvem no caso, é efetivamente saber o que é que, porque temos mais freguesias aqui no Conselho, graças a Deus, para mim vão ser sempre 31 freguesias, mas embora tenham sido fundidas 10, portanto acabamos por ser 21, por essa bendita reforma Relvas, maldita. E o que é que acontece? Acontece que eu gostava que me deixasse. Tinha-me não foi. Vocês tinham um projeto de organização territorial muito parecido eu assim não consigo falar. Mas é em memória. Peço desculpa, mas pode falar a seu tempo. E então, isto para concluir que o que é preciso é ir daqui para a frente. Ou seja, saber o que é que tem que ser feito para que tudo isto não volte a acontecer e qualquer movimento neste sentido não ocorra. Primeiro vamos confiar e deixar o poder de decisão desta petição, que curiosamente já foi assinada em setembro e de repente é que deu aqui um corrupio daqueles grandes. Portanto, foi-se atrás de prejuízo. De repente acordou-se para essa realidade. Em segundo lugar, e agora há de ser a Assembleia da República a decidir sobre essa matéria. Portanto, aquilo que aconteceu aqui foi democracia, nós votamos, cada um disse a sua opinião, e agora a Assembleia da República há de seguir os seus trâmites nesta matéria. Temos que confiar nos poderes políticos também eleitos para lá. O Antero já disse que os verdes não votam. Mas isso, pronto, logo se verá. Já está fora daqui da nossa alçada local. Já está aqui fora da nossa alçada local. O que é certo é o seguinte, eu sendo... Abstém-se. Eu quando disse não votam... Foi consultar os grupos parlamentares. Eu quando disse não votam, não votam a favor. Era isso que queria dizer. Votar, votam, não é? É que estas matérias eram não casos até que as coisas se decidiam aqui. Como começaram a poder vacilar de outro jeito, passaram a ser casos. E ainda bem. Não deviam ter sido já há mais tempo para evitar que estas coisas acontecessem. O que é que, na minha perspectiva, agora é preciso fazer? Como disse, o primeiro passo, deixar quem agora a Assembleia da República seguir os seus tramos constitucionais e decidir o que houver para decidir naquele quadro, porque aqui desta parte os órgãos municipais e Junta e Assembleia, Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia já se pronunciaram, etc. E a seguir, e daquilo que nós temos é que agora olhar para o futuro e ver o que é preciso fazer agora neste momento, e fazer o que é preciso fazer neste momento para que, de facto, essa palavra unidade seja uma realidade e não mera proclamação. E da minha parte, enquanto candidata à Câmara Municipal e sendo eleita a Presidente da Câmara, eu tudo farei para estar próximo das populações, tratá-las, as freguesias, por igual,
de forma justa e criar efetivamente o sentimento de unidade e identidade consigo, que eu acho que isso radica nestas vontades que aconteceram agora e que os mineiroenses terão as suas razões para o que isso Mas tivesse Margarida acontecido. Gariz, está do lado dos mineiroenses que escolheram a ida para São João ou não? Eu respeito os mineiroenses na sua expressão democrática que foi feita através do referendo. Eu não faço de conta de que eu de repente nós queremos ouvir os mineiroenses em referendo e depois dizem, olha, desculpe lá, eu ouvi, mas aquilo que você diz não é importante. Isto nem é democrático, nem é ético. Nem é democrático, nem é ético. Não, o Partido Socialista votou a favor na altura do referendo. Neste momento absteve. Eu vou-lhe explicar. Na Assembleia Municipal, porque é que o Partido Socialista se absteve? Se é essa a vossa filosofia política, nós somos a favor dos movimentos autonómicos. É falso. Isso é falso. Isso é falso. Desculpe lá. Está a ver, António Rezende, você faz juízo de valor, e retira conclusões precipitadas. Isso aí pode colar, mas não é aqui. Sim, mas então porquê é que Mas eu vou-lhe explicar. Em primeiro lugar, nós votámos a favor do referendo ponto em 2012, ok? Nós não estamos a falar em dois. Isso é passado. Nós não vivemos no passado. Eu vivo hoje e para o futuro. Você faz a pergunta, tem que ser capaz de ouvir. Se não é capaz de ouvir, não faça a pergunta. Desculpe lá. Se você não é capaz de ouvir, não faça a pergunta. Eu não sou a Santa Sé. Então, continuo a ler as Bíblias com... Pronto. A única verdade é sua. A única verdade é sua. Vocês, porquê é que se abstiveram? Quer ouvir ou não quer ouvir? Tirando dois presidentes de junta que quer votaram ouvir ou não quer ouvir? a favor das posições da Assembleia. Que tiveram dois presidentes que... Agora quer ouvir? Sim. Pronto, ok. Porque a mim agora quer ouvir ou não? Continua-me a embalar os ouvidos. Isso é uma canção de embalar. Porque há muitas coisas, quando aqui o Antero se calar e o Antero já vai falar a sério. Antero, temos que Margarida Gariz, para concluir, para o Mário Jorge já pediu para falar há muito tempo. Antero Rezende também pediu. A razão de ser duas... Exato. Retórica é o julgamento de quem o faz. Porque acho que isto aqui não é em condições de estar aqui, ouvir a opinião do outro, fazer julgamento da opinião do outro, porque a sua é a única válida. Isto nem é sequer democrático. Peço desculpa, mas acho espantoso de quem vem. E eu nunca fiz um julgamento desse de ninguém. Não uso o tempo para e, portanto, não uso porque eu não aceito que me tratem desta forma. Desculpe lá, mas não aceito. E, portanto, o que é que acontece em relação à abstenção? O Partido Socialista abstém-se por uma razão muito simples. O Partido Socialista respeita a vontade popular e respeita a democracia de uma Assembleia da República, vai saber o que faz. Aquilo que nós fizemos aqui, nada muda em relação àquilo que compete à Assembleia da República fazer. Quem tinha a resolver este problema é que eu tivesse resolvido. Mas a petição da forma como estava, a pronúncia da forma como estava feita pela Câmara, sufragada na Assembleia, assim como estava feita na petição da Contra-Reforma, era branquear 40 anos de PSD nesta Câmara Municipal, que tem total responsabilidade pelo estado de coisas a que isto chegou. Mário Jorge Reis. Mário Jorge Reis estava à espera. Pediu primeiro. Eu queria pegar aqui em duas ou três coisas que foram aqui ditas e fazer mais uma intervençãozinha. Em primeiro lugar, eu queria sublinhar mais uma vez, no meu entender, que o referendo em 2012 ficou resolvido. Fez-se o referendo, não foi vinculativo, a Assembleia Municipal pronunciou-se e a decisão foi a que foi, toda a gente sabe. A partir daí, é novo tempo, não temos nada aqui buscar novamente o referendo e buscar novamente o que se passou em 2012. O tempo hoje é outro. Relativamente aos 40 anos de democracia, é verdade. 40 anos de democracia, com 40 anos... Oh, Margarida, se reparou, eu não interrompi, eu ouvia com atenção. Pronto. 40 anos de democracia, 40 anos do PSD do governo. E é verdade, eu concordo consigo, de facto é assim. Mas também temos que perceber que o poder local, e as pessoas muitas das vezes que estão no poder local, acabam por condicionar muitas vezes, de forma cultural, de forma social, a vontade generalizada das pessoas. E se temos alguém no poder local que constantemente, sistematicamente, sempre que é eleito ou sempre que exerce funções de executivo numa junta de freguesia que se preocupa mais
com a pretensão de ir para o Conselho Vizinho do que propriamente virá à Câmara Municipal reunir com o Presidente da Câmara, reunir com os vereadores para aquilo que é necessário, que é fundamental para a sua freguesia, é natural que as pessoas ao fim de 5, 10, 15, 20 anos acabam por ouvir tanta mentira, tanta demagogia, que acabam muitas das vezes por se deixar influenciar por decisões... Olha que eu ouvi o Sr. Presidente junto na Assembleia Municipal a fazer críticas àquilo que a Câmara não fazia. Oh, Mário, Há uma coisa que eu vou dizer, que tenho a informação da Câmara Municipal. Está o Mário Jorge a falar, vamos criar regras agora, já falamos cada um cada vez. É que neste mandato o Presidente da Junta praticamente não compôs a cá os pés. E isso é grave. Isso é prejudicar a freguesia, isso é prejudicar as suas populações. Isso não é defender... Mas ouça, mas o referendo foi em 2012. Por que está preocupado agora? O referendo foi em 2012. E ficou terminado. Então porquê que está a invocar agora isso? A Assembleia Então porquê que está agora a invocar isso? Porque em 2012 era o mandato anterior. Estamos a falar deste mandato e não pôs os pés aqui, nem para falar com o Presidente, nem com os vereadores. E isso, a gente quando somos eleitos... Não é o que ele quando somos eleitos, e aí eu dou razão ao Dr. Orlando Oliveira, fazemos um juramento. E aí não estamos a cumprir com o que juramos. Não. Não estamos a cumprir. O juramento aqui não está acima da Constituição. Estamos mais preocupados. Não está acima da Constituição. Estamos mais preocupados em tentar dizer às populações que o ideal ou o importante é ir para o Conselho Vizinho do que propriamente ficar no Conselho de Santa Maria da Feira. Isso aí é propaganda de PSD. Não é propaganda. Isso é propaganda de PSD. Aliás, o Dr. Orlando foi lá fazer propaganda do PSD. O Dr. Orlando fez uma intervenção dentro da área que bem conhece há muitos anos não é lamentável, acabou por dizer algumas verdades e sobre as intervenções na Assembleia Municipal, já que estamos a falar disso, eu penso que até as intervenções na Assembleia Municipal, no meu entender, não vi, muito sinceramente, na Assembleia Municipal, ao contrário do que disseste aqui, Paulo, eu não vi grandes manifestações para o Milharos, não vi, muito sinceramente, não vi. Não, mas desta entender isto. Foi metade. Não vi. Nem metade. Foi. 3 intervieram a favor de Milharos, 3 intervieram contra. Aliás, isso foi o inverso. Onde eu ouvi as pessoas a pronunciarem-se pró Milharos, até foi nas intervenções do público, porque eu não estava junto das pessoas, o que iam vindo em surdina era precisamente o inverso. E o do meio que lá foi intervir foi para dizer que os cidadãos do Conselho, havia uns de primeira e umas de segunda, que havia os que pagaram a ligação de ramal e os que não pagaram. Eu acho que estive na mesma Assembleia que vocês estiveram. Eu estou a dizer no público, mas é cá fora. Nas intervenções. E o que a única vez que eu ouvi as pessoas a pronunciarem-se a favor. Quantas pessoas intervieram no público? Eu vi 4 pessoas. Eu vi 4 pessoas de intervenção no público. 7. Peço desculpa. Espera aí, Margarida, deixa-me acabar de falar. Eu não ouvi todas, mas vi 3 pessoas. Pronto, eu vou começar diferente. Vi 3 pessoas de Milharos de Poiares, suponho eu, que naturais de Milharos de Poiares, a defenderem a integração de Milharos de Poiares em São João da Madeira. Outras 3. Vi 4. Vi 4. 3, desculpe, 3. Eu vi 3 pessoas de Milharos e vi uma que não é melhor, mas é do Conselho de Santa Maria da Feira. Do público a falar. Houve 3 cidadãos de Milharos de Poiares e o Dr. Orlando Oliveira também interviu no público. Que foram 3. Então são 4. Não. Eu vi um Vítor, vi uma Alexandrina e vi o tal Prestrelo. E vi o Dr. Orlando, vi 4. E vi 4 e vi o Vítor Martins. E vi o Dr. Vi o Vítor Martins, vi outro senhor, aquele senhor forte, e vi o rapaz mais novo, o Vítor Aniceto. Que é esse Por coincidência, o Sr. Presidente da Assembleia gera de tal forma que põe os PSD todos para o fim. É só para lhe dizer que vi mais pessoas a defender a unidade do Conselho do que propriamente a desintegração do Conselho. Era isso que era. Mas a questão é esta que eu quero dizer. E que ainda por cima o Sr. Presidente da Assembleia é tão isento que os põe a falar todos ao mesmo tempo no fim, que é para mais ninguém poder falar. Pelos autarcas e pelos presidentes da Junta, que eu também sou, mas a verdade é que se eu tenho esta informação do Presidente da Câmara e dos vereadores, isto é lamentável, porque aí não estamos a defender a nossa freguesia, nem os interesses das populações. E vou dizer outra coisa, e eu não sei o que é que Milharos não tem que as outras freguesias tenham, porque nos últimos anos... Não, o que é que tem? Mas o problema é que a União não é um inventário de bens materiais. Não é inventário de bens materiais. Não é inventário. Os argumentos, não concordo com os argumentos que li, não vejo argumentos apelativos nem válidos para que Milharos de Poiares queira... Aliás, são todos irrelevantes. Pronto. E muito sinceramente, vejo a violação da lei, como já falei, relativamente a todo este processo, e a deselegância
deselegância com que o São João da Madeira tratou. Olha, eles Sim, desmentem Santa Maria. comunicado. Sim, Eles desmentem não, comunicado. mas a Diz que o verdade- IMIDA está a mentir. Não, isso é agora são conversas e as conversas Pois, levam a vale o que vale, a verdade de uns cada vale tanto como a verdade dos outros. Exatamente, agora que sabemos que, e o Dr. Emílio já o confirmou, que em setembro houve realmente um telefonemazinho, mas em setembro foi sobre essa petição de 5.000 e tal assinaturas, quando Milheiros Paiás tem 3.200, pouco mais de 3.200 Não valorizou, mas quando viram que aquilo podia ter força, ó caneco. Então, mas a força não foi do povo Milheiros. Houve gente para recolher as 5.500 Você assinaturas. nunca ouviu dizer que o tango se dança com dois? O tango dança-se com dois. Teve que haver pessoas fora de Milheiros a assinar a petição. E, portanto... É assim, não. Mas isso pode. Sim, eu sei. Não, isso é... Como eles virem dizer, Bem, vai a petição compararem também está a ser essas assinada coisas. por gente que Eu acho nem que do não, Conselho O é. Conselho tem 140... Não, estou bem, não tem 140 mil eleitores. Não, tem 100 e tal, 100 e pico. Vocês fizeram Mas uma de qualquer campanha de maneira- recolha de assinaturas, Não, como eu lhes não é uma dizia. campanha e Tem continuamos a fazer imaginas por onde é que e eles bem. sabem E continuamos a E fazer. usando os meios públicos. Deviam ter usado. Mas deviam ter usado em 2012, quando extinguiram 10 freguesias. Porquê que não usaram? Porquê que não usaram em 2012? Minha gente, vamos colocar regras na casa. Mas Jorge, Eu vou dizer o que é que devíamos ter utilizado em 2012, sabendo hoje portanto, O efeito daquilo. o efeito daquilo. Nós em 2012 devíamos ter utilizado o referendo por a campanha. E se a gente fosse para a rua, e se fosse para Milheiros Paiós, como vamos agora, todos os dias, e as pessoas assinam, isso que bem de sublinhar, é que as pessoas assinam a unidade do Conselho de Santa Maria da Feira, ao contrário do que se tenta passar, é que as pessoas vão e assinam. Eu sei, isso Agora, eu sei. as pessoas vão e assinam, e nós temos assinaturas, centenas de assinaturas já feitas, e estamos a começar só isso. E estamos a trabalhar nesse sentido, e vamos continuar a trabalhar até o último dia das assinaturas. as pessoas de Milheiros estão... Isso é bom, não? Mas, Jorge, é bom, mas bom. Não, mas, isso é bom, Jorge, isso não é bom. Isso é bom para nós, mas é dessa forma para mostrar ao Conselho. Para mostrar que em 2012 aquela votação não fez sentido. Não fez sentido. Em 2012 foi resolvido. Agora, para terminar a minha intervenção e para dar a oportunidade, se alguém quiser mais falar, eu peço a palavra do Valtério, que eu acho estranho, e a Margarida vai me desculpar, é que não há coerência. É que a Margarida defende uma coisa com uma tal convicção e a seguir abstém-se na Assembleia. Percebe? Abstém, sabe porquê? Porque não vou branquear 40 anos PSD, que tem os argumentos ali a branquear toda a sua ação, como se não tivesse responsabilidade nenhuma neste processo, porque andam a subir para o lado, ai, eu se preocupo. E tem mais, porquê que havíamos nós de votar se a Assembleia da República abstivemos? Porque na Assembleia da República os senhores deputados é que vão decidir. É sua opinião. É sua opinião. Olha, esta freguesia que tem vontade de sair do Conselho há de ser contra quem os governou e não contra quem não os governou nunca. Só retificar o Antero, porque o Antero pensa, porque se calhar estava num sítio com pouca visibilidade, que foram 2 presidentes de junta que votaram a favor da Câmara. Não foi o 2 presidentes de junta e o deputado Márcio Correia, que levantou bem o braço. Isso. Está bem todo. E os outros presidentes não estavam. Mas vi, Não estavam. o Márcio também votou. Sim, como na Junta de Freguesia de Milheiros Paiás o PSD votou, ouça, o PSD votou em Milheiros Paiás. Vieram à conferência de imprensa. Digam-me uma coisa, como é que explica que em Milheiros Paiás os membros da Assembleia de Freguesia PSD votaram a favor? Porquê que fala do PS quando tem telhas de vidro? Escusa de falar do PSD quando tem telhas de vidro. Como tem PSD em Milheiros Paiás, muito sinceramente não compreendo, mas também devo dizer que Eu não temos respeito, grupo do eu PSD, respeito, não temos eu grupo do respeito. PSD em Milheiros Paiás. Concordo ou não concordo, respeito. Mas também não compreendo também os eleitos do PSD, também na Assembleia, na Câmara e na Assembleia Municipal de São João da Madeira. Não vejo, muito sinceramente, a nível político para o PSD em São João da Madeira benefício, bem pelo contrário. Mas vem para o PS, porque Claro. está latente o interesse de uma freguesia que é eminentemente socialista, é aumentar o peso numa freguesia que é única, juntando-se ao que já tem, poder vir a ser poder em São João. Mas vai tirar votos à Margarida Guedes, então. Antero, por esse ponto de vista, vai tirar votos ao Conselho da Feira. Os votos têm mais peso. Aí está a minha coerência. Os votos têm mais peso em São João da Madeira, que tem 20 mil eleitores, do que têm em 110 mil eleitores. Isto é fácil de entender. 1000 e poucos votos. Em São João da Madeira marca a diferença. Ajuda. Em São João da Madeira marca a diferença.
Essa é que é essa. Isso já são cogitações. Não, isto há muitas E é cogitações. mais um município para a Associação Nacional de Municípios também. Isso há muitos interesses. Pois Não ter razão. Há coisas que não estão explicadas. O Paulo é antes de mim, já que disseste. Eu queria falar aqui. E eu queria falar. Sim, Paulo. Eu não voto em ti em Passos Brandão, atenção, mas... Eu também não voto em ti aqui em Fornos, minha Não, ele não volta o Lanterna, é candidato a Fornos. O Lanterna só lá vai dormir mesmo. É. Isso na teira. Eu antes de mais O queria. Lanterna está no agrupamento de escolas de Arrifá, na Milharaz. Está bem. Eu antes de mais queria aqui fazer uma declaração de interesses inequívoca. Pá, eu não tenho rigorosamente nada a favor nem nada contra, e vou falar aqui em meu nome pessoal, porque eu estou aqui a dar a minha opinião, não estou aqui a representar nenhum partido político, embora esteja conotado com ele, aliás, como desde o primeiro dia que para aqui vim, e a minha opinião é a minha e de mais ninguém, e não me confundo com interesses partidários aqui nesta questão, nem outro qualquer tipo de interesse, até porque não conheço ninguém em Milharóis de Poiares. Agora, o que eu percebi, e isto aqui parece-me inequívoco, é que houve uma parte da população, ou uma grande parte da população, que se pronunciou de uma maneira. E isso é factual. E temos que respeitar. Mas foi do seu tempo. Agora, tudo bem, quando o Mário Jorge diz, nós fomos para lá recolher assinaturas e a malta não quer nada daquilo. Nós estamos lá, Pronto, diariamente. eu sugeria, façam uma nova frente, o povo que fale. Se eles não quiserem ficar em Santa Maria da Feira, é tão legítimo como aquele referendo que se diz aqui. Pode sair o Brexit quer dizer, e haver não presta- surpresas. Tudo bem, porque diz aqui à boca cheia que não vale nada. As pessoas pronunciaram. Depois arrependem-se. Houve uma petição que as pessoas voltaram a pronunciar. Eu acho que há aqui, e isto é que eu ainda não percebi, tanta paixão. Eu confesso que tenho paixão nenhuma, nem nenhuma rapariga interessante que tivesse lá conhecido. Diga-se de passagem. Em Milharóis de Tem Poiares. muitas giras em Milharóis. Acredito, mas nem isso. Nem isso me despertou paixão nenhuma. Por isso eu não tenho aqui nenhuma paixão por Milharóis de Poiares. Pelo que vi aqui, eu começo a achar que tem lá petróleo. Ou tem lá, sei lá, diamantes. Ninguém me disse nada. Deve ser lá debaixo da mamona. Uma coisa tem. Eu conheço- Foi uma das primeiras freguesias do Conselho a ter o relvado natural, um relvado sintético, uma cozinha ali ao lado, tudo Milharóis de direitinho. Poiares, pelo que aqui tem sido dito, beneficiou de alguns equipamentos, mas não me acredito que então se estão tão beneficiados, porque raio é que as pessoas iam querer sair? É isso que eu não compreendo. Quais é que são os interesses que estão aqui por trás? Agora, se há uma população que se pronunciou, o que eu acho que era mais legítimo e que resolvia esta questão toda, volte-se a ouvir a população e eles que digam de sua justiça. E aí sim, não há dúvidas. Assim como eu aceito os resultados. Mas a questão é que das não se pode eleições- fazer o referendo só porque se quer fazer o referendo. Isso tem que ter enquadramento. Tudo bem, Teve na altura, agora não tem. Mas eu acho que era esta a filosofia. Ouçam-se as pessoas. Não é agora porque o que dá aqui a entender é que existem alguns setores partidários que isto é quase guerra, e realmente há uma guerra, mas são guerras pessoais. É viagem medieval, faz Eu não o sei, efeito. eu ouço que falar em guerras e roubos e não sei o quê. Acho que ninguém rouba nada a ninguém. Deixem as pessoas se pronunciarem. Façam os referendos, abaixo-assinados. Se as pessoas maioritariamente se pronunciarem e que peçam desculpa aos milharoenses, que não tenho rigorosamente nada contra eles e tenho que estar aqui a aturarem-nos, a ouvir falar deles, quando é que eles é que deveriam se estar a pronunciar e dizer o que é que querem, e não nós. Eles. Deixem-nos dizer o que é que querem. Se eles disserem que querem ir para São João da Madeira, temos que respeitar. Se a maioria quiser dizer, Não pode ser é eu assim, dizer. Paulo, não pode ser assim. Mas assim é que é correto. A Não é eu organização dizer do que quero. território Eu não pode ser sozinho um não podia dizer baile. que quero ir para a Lua. Não pode ser quero um transferir para a bailarito. Fernanda para a Lua. Não, Tudo há bem. uma coisa que o nosso país Mas não vamos há muito alimentar tempo devia ter paixões feito, fúteis. que era uma Vamos às coisas efetiva práticas. divisão do território, uma regionalização eficiente que equilibrasse o território, e nunca o fez. Nós temos um fracionamento excessivo do Mas isso território. nós não podemos pegar no que podia ser. Quando Temos os que pegar no que movimentos é. autonómicos, e tu também os acompanhaste, cá na Senhorim, estavam na berra, com manifestações e cortes e Eu só me lembro porradas, dos não sei Moreiros que quê. se cortou uma vez ali. Foi dito, eu penso que foi durante um mandato socialista que tinham terminadas as situações em que
se fazia cortes de estrada e viravam concelhos ou tinham autonomia. Porque foi a trofa, foi uma data de situações... Na trofa a coisa ainda anda feia. Pois, mas o que, o que acontece... E financeiramente ainda Está mal aquilo. Até o Trofense está insolvente, inclusive. Não é? Exatamente. Foi agora considerado insolvente e vai para património civil vendido. Agora, há situações na Assembleia que me deixaram muito a desejar, nomeadamente a intervenção de Emílio Sousa. Não é que eu tenha nada em especial contra ele, mas a intervenção que ele faz, fazendo declarações, não tenho, como pessoa não tenho. Tenho como pessoa ninguém tem. Em relação ao que ele diz, quando ele político. diz que pretendia... Eu ouvi alguém dizer que o PSD ia mandar para lá o Pai Natal, nem que fosse até outubro. Uma reserva ecológica ou ambiental... E que aí nem se podiam usar produtos químicos, não se podiam fazer fossas, não se podiam instalar... Mas, ó Sr. Presidente, e ainda bem que não se pode... Porque se o senhor diz que investiu dinheiro em saneamento é para evitar de todo que se use a fossa. E ainda bem que se inibe a utilização de químicos. E ainda bem... Agora, não é por isso que se vai dizer que o que o São João da Madeira estava a tentar. E o que é que São João da Madeira estava a tentar? E tem que tentar. São João da Madeira tem 5 furos. Porque São João da Madeira auto-abastecia-se. E hoje a lei da água obriga, por exemplo, São João da Madeira paga taxa sobre os furos que tem. Que tem um caudal superior a não sei quantos metros cúbicos, tem que pagar. Nós, enquanto cidadãos, com furos em casa ou poços, o caudal não atinge, por isso é que não pagámos, porque houve uma reversão da lei que eles pretendiam que toda a gente pagasse, inclusive as juntas de freguesia. Acontece que o que eles pretendiam era que ficasse estabelecida uma reserva de proteção aos aquíferos. Não era transformar aquilo assim numa espécie de Amazónia para São João da Madeira depois usufruir e desvalorizando. Mas eu pergunto-me, será por isso, por exemplo, que Santa Maria da Feira ambientalmente não atua sobre uma fábrica de tintas que lá existe, que polui sistematicamente o Ulo? Será por isso, por exemplo, que o Ulo ainda tem águas impróprias que não permitem, por exemplo, que a famigerada praia seja utilizada como águas balneares, nem nunca são afixadas sequer análises, porque não são feitas? E devia, inclusive, a proteção devia inibir, conforme as análises que estivessem periodicamente a ser feitas? Portanto, há ali coisas que foram ditas que mais valer estarem calados. Porque o que ali foi dito ambientalmente é, nitidamente, uma aleivosia. Em relação ainda a toda esta situação, Paulo, Milheiros de Poiares tem todo o seu direito de ser consultado. E aí eu pergunto o que perguntou o Cortês. E o povo de São João da Madeira foi ouvido? Sim, mas... Foi ouvido? Deixem então novamente ouvir a população de Milheiros com tantas dúvidas. E depois E já agora São João da Madeira também. Pronto, existem aí feira. E o resto da feira? Existem Eu abster-me de uma coisa dessa. O simples facto dos minaretes das mesquitas usarem altifalantes foi referendado. Referenda-se tudo. Porque são democracias que já estão muito mais nessa ordem de consultar. Mas nós temos um déficit de referendo, nós temos um déficit de consulta das pessoas cívica, e um déficit de consulta às pessoas. Muito grande. E o déficit é tão grande que quando se faz um referendo sobre a possibilidade da interrupção da gravidez, é vergonhoso um país que se diz que tem uma raiz católica. Então, mas os católicos não foram votar e dar a sua opinião? Porquê? Quase ninguém foi votar. Isto também devia fazer pensar as pessoas. Então, quando tu és chamado, não vais porquê? É como os milheiroenses que não foram votar, não foram porque não quiseram. O mesmo aconteceu em Milheiros. Eu também tenho muitas dúvidas que se possa considerar. É claro que isto coloca em causa, inclusive, a própria democracia, mas como dizia Soares, a democracia... Eu na segunda-feira não vi lá no levantamento em peso da freguesia de Milheiros a dizer que queria ficar na feira. Olha, eu não vi isso, mas ouvi o inverso. Mas quando foi em Canedo, mas eu não vi lá. Eu sentei-me e os cidadãos que estavam ao meu lado estavam exatamente a favor da manutenção. Não foram falar. Eram dois cavalheiros que eu não conheço, mas sei. E vou-te dar um exemplo. Eu, quando fui fazer a recolha de assinaturas, porque eu não faço política de gabinete, quando tenho que fazer, faço, porque sabes que na CDU também não temos empregados. O que acontece foi recolher, e fui para a parte alta. O que é que se passa na CDU? A parte alta de Fornos, que é uma urbanização recente, que tem a ver com a Casa da MAF e com
o Andrade, o Dacaíl, urbanizaram aquela área enorme ali atrás. O que acontece é que ali muita gente que se ali fixou, e é a freguesia que mais gente fixou numa década, fixou 600 novos habitantes, não é de Fornos, é de onde? Da Feira. Eu, ao entregar eu até queria pertencer à Feira. Eu não assino nada disso, eu sou da Feira. Mas eu pergunto-me, mas queria a casa na Feira, porque é que não construiu na Feira? É agora, através de um papelucho ou de uma pertença ansiedade de mudança que eu vou mudar para aqui ou para acolá? Não, eu tenho que ponderar estas coisas e sei que muita gente também, destes movimentos, porque há ali franjas, até que fazem fronteira com a zona do Parrinho, um bairro social que tem ali na parte mais baixa, que aquela malta também quer, eles, se tu perguntar onde é que vive, A zona social não, a urbanização do Seixal. A urbanização do Seixal. Mas se tu perguntares Pertence a Melhorais, mas é... eles dizem que são São João da Madeira. Mas não são. E porquê é que compraram ali? Porque ao lado são os bairros sociais do bairro. Aquilo é Melhorais, é o Seixal. Aquilo é Melhorais. As pessoas querem-se. Mas eu nem estou a ver. O que é que vai mudar na vida das pessoas dizer que são sanjoanenses ou que são milheiroenses? Não estou a ver. Mas alguém lhes incutiu nas cabeças. Mas houve ali nitidamente débito de informação encapotada. E depois não se disse, omitiu-se estas realidades. O que vai acontecer à escola, o que vai acontecer ao centro de saúde, etc, etc. Mas isso o povo de Milheiros é que sabe. Bom, Somos nós. Aliás, neste momento até a Assembleia é que sabe. não sei... Se para Depois já... ouvidas as assembleias municipais. E agora eu pergunto Eles não aqui à vão- doutora, não se vão à doutora pronunciar Margarida, mesmo. o que é que acha? Da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira vai uma votação que diz assim: 1 voto a favor, X abstenções e 35 votos contra. Ou ao contrário, 36 votos a favor, 1 voto contra e Y abstenções. Qual é o peso de uma votação destas? Então o que é que a maioria absoluta votou? Expressou-se contra. Então aqui não tem interesse o PS expressar-se? É neutro? É neutra a posição do Partido Socialista? Tanto se nos faz? Vai, Eu não consigo entender é uma isto. pergunta Eu não de consigo. retórica ou uma pergunta a sério? É que se for uma pergunta a sério eu vou Já voltar a faz para responder. colocar. Mas tem que ser curta a resposta porque nós temos dados finais. É assim, o Antero se deixar falar é porque quer ouvir. Se não deixar falar, não quer ouvir. Já é a segunda vez que faz a pergunta e não quer ouvir. Mas eu vou responder desta vez. E desta vez vou responder de uma forma muito simples. A quando do referendo, claramente o Partido Socialista votou a favor, estávamos em questão do referendo e nessa altura a decisão da Mas já Assembleia respondeu Municipal isso? era vinculativa. Neste momento, o Partido Socialista absteve-se pela simples circunstância de que qualquer posição sobre esta matéria já foi assumida. Isto vai estar em decisão no quadro de uma petição que está no Parlamento e o Parlamento da Nação é que se vai pronunciar, porque o Partido Socialista já se pronunciou sobre a matéria. Esta petição está para decisão de um órgão de soberania que é a Assembleia da República. Esta é a posição do Partido Socialista. E votar a favor a petição e a contrapetição, os argumentos da pronúncia à petição, que foi elaborada para a Câmara Municipal, e a contrapetição, nos argumentos que lá estão, era branquear 40 anos de responsabilidade postada que as coisas chegaram até aqui e que leva ao descontentamento dos milheiroenses que os faz querer sair do Conselho, 81%, e por outro lado também não apontar soluções para o futuro. Para nós, e a nossa responsabilidade que nunca tivemos de governação neste Conselho em 40 anos de democracia, sendo Câmara, irei estar próxima de todos os farenses no sentido de criar a união, não só uma união de facto, como uma união de afetos. Para já, para hoje, no que toca a melhorar de PS, estamos conversados. Não tenho dúvidas de que este assunto voltará à Praça da República. Não seja tão cedo. Julgo e quero acreditar que ainda aqui paixões de ainda se vai escrever. Julgo e quero acreditar que ainda se vai escrever muito sobre esta história de melhorar de PS, sobre a unidade do Conselho. Um ouvinte escreveu precisamente isto nas redes sociais. Já agora vamos ouvir a população de Valência ou Barrancos, se quer pertencer a Portugal ou Espanha. Eu queria ir para a Espanha. Os eleitos feirenses, incluindo os membros eleitos para os órgãos melhores apoiados, têm obrigação de defender o nosso Conselho. Quem escreveu foi Fernando Adriano Tata,
no Facebook, precisamente. Aliás, pela lógica, nós ainda pertencíamos à Espanha, porque Espanha não concordou certamente que nós fôssemos independentes. E Dom Afonso Henriques tinha sido morto. Dom Afonso Henriques tinha sido morto. Porque os mouros tinham tomado conta disto antes, também ninguém lhes perguntou se eles queriam passar a ser cristãos. Essa velha questão é como o problema dos alunos e das dificuldades dos alunos morre sempre nas mãos da parteira, Margarida. Isso é uma falsa questão. Como eu sou português, Vocês querem vir para Portugal? Tudo o que é. Tudo o que é contra a vontade de alguns Isso é o princípio é da errado. vida, é o princípio da existência. Eu estive reunido também aqui há tempos no temos que ir para as notas num finais. gabinete Vai haver notas onde finais. estavam engenheiros e o Sr. Vereador e o Sr. Presidente e também um arquiteto do PDM, um dos arquitetos, dos nossos arquitetos do PDM também vem com essa. Quando eu levantei a questão de se estar a destruir a envolvência do castelo, nomeadamente de estar lá um sucateiro e a Câmara devia de intervir. Mas abateram, porque do lado de Fornos abateram e plantaram eucaliptos, nomeadamente junto ao Inatel, áreas enormes. E pronto, lá estão vocês, sim, eucaliptos. Lá estão vocês. Quando o castelo aqui foi construído, eles nem queriam árvores. Por essa ordem de ideias, antes de haver o castelo, isto era uma serra também. O melhor é demolir o castelo. Não é? Bom, o Antero começa o ano bem disposto, é bom sinal, é bom sinal. Aliás, Espinho nunca tinha saído do Conselho da Feira. Nogueira da Regedor e Sampaio do Lei já foram para Espinho e regressaram. Não, foram para São João Espinho. da Madeira já. Tentaram foi para Espinho, ainda E, recentemente. portanto, o mundo pula e avança, isto é feito de mudança. Devíamos de fazer uma petição por E o povo é que é mais ordena. Que assim tínhamos praia. Verdadeiramente tínhamos Já o dizia António Gedeão há muitos anos. E depois o Manuel Freire começou a cantar isso. Bom, passamos para as notas finais. Eu ia ressalvar a nota final, precisamente aquilo que no fundo é o assunto da semana. A para de um dos símbolos da nossa democracia, uma pessoa que fez história, que ficou para a história, que marcou a história de Portugal desde 74. O falecimento de Mário Soares era precisamente esse o dado de nota final que eu daria. Antero. Eu era só para relembrar a dificuldade que existe em agradar a Deus e ao diabo. E vou contar aqui uma pequena rábula, que é a rábula do monge que sofria do vício do pecado da gula. E então roubava ovos e depois à noite na cela tentava fritá-los com a chama da vela. Um dia o superior, sentindo o cheiro da comida, o que era uma afronta, um pecado, dirigiu-se ao calabouço, à cela do seu subdito e apanhou-o em flagrante. Ao que ele, anuindo que estava a pecar, deitou mão do costume. Foi o diabo que me tentou. Ora, no canto da cela, respondeu o diabo: é mentira, eu nem sequer sabia que se podiam fritar ovos com uma vela. A questão é que os socialistas e alguns políticos da nossa área têm que entender que nós não podemos ter o melhor dos dois mundos. Não podemos. Temos que ser coerentes, temos que ter uma posição. O que é que isto tem que ver com Mário Soares? Não são as estamos a notas falar finais. sobre Soares. Aí as notas Há finais. uma dificuldade de... Eu pensei que o assunto já tinha Vou ter acabado que há repetir a bocado. história outra vez. Pai, se pôs ateus é difícil. Esta dificuldade ainda prevalece em muitos campos de análise e é isso que eu não consigo entender. Hoje os meios, inclusive de debate, estão tão diversificados que nos permitem estar comodamente sentados em casa e a debater com outros estas coisas. E parece que não há abertura para fazermos estas análises mais profundamente. E acho que perde-se muito, porque continuamos a fazer uma análise, em minha opinião, já ultrapassada. Paulo Oliveira, notas finais. Uma das minhas notas finais incidia igualmente sobre o desaparecimento de Mário Soares, que, para o bem e para o mal, foi um político que marcou o nosso país e que, de alguma forma, teve a sua quota de responsabilidade por nós estarmos aqui a debater umas vezes mais efusivamente, outras vezes menos, mas não deixa de ter sido um baluarte na nossa democracia. E
apesar de alguns males que possa ter feito, acho que hoje apetece-me mais dar ênfase a esse lado que foi bom e realmente prestar-lhe aqui também a minha homenagem. E trazia também uma outra nota negativa, que no fundo vai ao encontro de um assunto que já aqui foi trazido, já foi nota noutros programas, que tem a ver com as descargas no rio Uima, ali em Fiães, que pelos vistos continuam a repetir-se e desta vez nem se inibem de escolher datas festivas, se calhar até propositadamente, para que não fosse tão detectado. Essa questão. Até porque nós voltamos a repetir a questão ao Ministério do Ambiente. E isso não é uma questão. Uma razão que ali está subjacente é uma hectare que serve 40 mil habitantes, o caudal do rio não tem capacidade de absorção. E o que tu vais lá ver hoje e daqui a 365 dias é exatamente a mesma coisa. A água, mesmo com o tratamento terciário, vai sair sempre com aquela conversa. E com o cheiro? Só que tu não tens rio suficiente. E com aqueles cheiros? Sabes qual é a cor da hectare de estarreja? Em alto mar? Não, isto são notas Castanha. Não, eu estou a dizer que podia ser um tema. O Paulo está a dar pela negativa aquilo que acha. Uma nota final negativa. Eu já não estou a debater com ninguém. Até gosta de debater connosco. Não achas que se podia... Paulo Oliveira. Paulo Oliveira. Nota final. Eu agora aproveitava até este assunto para fazer aqui uma nota final. Eu penso que nós, hoje em particular, o Antero estava extremamente... 2017 promete. 2017. Eu acho que pronto, devíamos de ponderar bem este início de ano, até porque começou assim um bocado a cedo. Nós temos que dar a vez uns aos outros. E temos que saber respeitar um bocadinho... Houve respeito, Paulo, houve respeito. Há sempre Não, E ter muita paixão naquilo que se faz. Nós temos que respeitar um bocadinho, deixar cada um, bem ou mal, com baboseiras ou sem baboseiras, no seu tempo próprio deixá-los falar. Margarida Gris, notas finais. Duas notas finais. E começava para a primeira. De facto, eu acho que aqui é importante, para que o debate seja profícuo, que haja aqui, se calhar, mais alguma orientação, no sentido de que não haja atropelos. A orientação do Nelson. Pela positiva e simultaneamente negativa, que é a morte de Mário Soares. A morte de Mário Soares porque, pronto, eu ouvi de uma palavra fantástica acerca dele. Ele foi, por um lado, o farol e, por outro, porto de abrigo da liberdade. Como todo ser humano, nunca faz tudo perfeito, mas fez muita coisa boa. Ainda hoje ouvi muita barbaridade acerca daquilo que foi a história de um homem que, rico, prescindiu do seu conforto e, em nome de valores, que sujeitou-se a ser preso pelo menos 3 vezes e até ser deportado. Podia estar no seu conforto, tranquilamente, e não lutar por essas convicções que hoje todos nós aqui, os 4, os 5, estamos a desfrutar, que é livremente, com mais ou menos confronto, com pontos de vista mais ou menos radicalizados, termos a liberdade de estarmos aqui todos sem corrermos o risco de pensarmos que ali fora vai estar alguém que nos vai prender porque temos aqui um delito de opinião. Felizmente, há homens como o Mário Soares, outros também houve, certamente, mas Mário Soares foi um desses que teve a esse nível uma vida muito riquíssima e era um homem que tinha uma paixão pela política. E eu gosto da política, porque encaro que a política é tratar do povo, trabalhar em prol da comunidade, e política é povo, povo é cidade, e portanto eu também acho que é algo nobre. Pena é que esteja tão mal conotado, e isso é muito mal, porque é altamente corrosivo para a democracia, porque se o povo se afastar, põe em crise qualquer democracia, e basta nós vermos que nas últimas eleições autárquicas, só a título de exemplo, em cerca de 126 mil eleitores, mais de 56 mil se abstiveram, o que de facto denota muito acerca do afastamento que começa a haver cada vez maior, infelizmente, das pessoas em relação à política, e isso é mau. E portanto aqui Mário Soares teve esse papel altamente relevante. Mas ele, por um lado, dada a natureza daquilo que é o ser humano e a nossa vida, ao morrer imortaliza-se com aquilo que deixou aqui o seu legado. E
portanto, a esse nível é algo de bom, que deixou de facto toda uma história que, mesmo em relação àquilo que ele fez de mal, nomeadamente no que respeita à descolonização, muito se ouviu, mas eu penso que a história vai se encarregar de clarificar, porque faz-me lembrar aquela pessoa que tem um prato que está esquinado, que eu recordo que quase sempre quem o parte é o desgraçado que tem o azar de ele já estar esquinado, mas partiu na mão foi quem partiu o prato. E na verdade às vezes ele já estava todo, ele era só mais um toque e aquilo partia. Mas o último que quebrou na mão é aquele que é considerado o culpado por todo um processo que vinha já de muito longe e a história há de fazer justiça. Pela negativa, aqui uma questão que também foi a questão da tarde de viagem. Eu na sexta-feira passada, só para ser muito resumida, tive uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, em Lisboa, lá no Ministério do Ambiente, onde levei algumas preocupações. Também tive com a Sra. Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para ir procurar soluções de muitas das coisas que encontro aqui no território, no sentido de vir a ser realizadas, sendo eleita à Câmara Municipal. Porque este trabalho que estou a fazer no terreno depois procuro encaminhar soluções, ver que caminhos é que conseguimos encontrar para o futuro do nosso concelho. E uma das coisas que discutimos foi a questão ambiental e concretamente também a tarde de viagem. E porquê? E devo dizer que para mim ficou muito claro no sábado, em mais uma ida lá, portanto, o testemunho e a preocupação que o Sr. Ministro foi no sentido de facto tentar perceber o que é que se passa para levar a parar, a estancar aquela sistemática descarga que acontece, que vem através da ETAR. E no sábado voltei a estar lá, continua, aquilo é sucessivo, é sistemático, e há uma coisa que para mim neste momento é clara, é que eu já estive nas outras ETARs, andei a ver outras ETARs, e quem está em casa não sabe, provavelmente, que aquilo é uma matéria orgânica que faz a depuração, faz o tratamento daqueles efluentes que entram lá e depois saem supostamente em condições do sistema público os receber. E o que é que para mim é muito claro? É a tarde de fiéis, e ouvindo testemunho de muitas pessoas e procurando averiguar o que se passava e procurando informação a outros níveis, há falta de investimento naquela etar. A Câmara Municipal tem que exigir à Indáqua que faça o investimento lá, porque ela não está dimensionada em termos de capacidade e em termos do tipo de efluente que lá entra, para fazer as duas coisas, são as duas coisas, a questão da quantidade e a questão do tipo de efluentes. E isso implica investimento. A Câmara Municipal tem que exigir à Indáqua, isso para mim está claro neste momento, a Câmara Municipal tem que exigir à Indáqua que faça os investimentos que têm que ser feitos, porque aquilo há um problema dentro da ETAR. Se porventura existe problema a montante, se existe alguém que porventura estará a fazer estará a fazer essa descarga. Podemos falar sobre este assunto. Nota final, Margarida. Mas aqui o que é exigido é que a Indáqua faça os investimentos, a Câmara exige à Indáqua os investimentos necessários para que ela está a funcionar em condições. É para isso que nós pagamos as faturas mensais de água e saneamento. Se eles fizeram uma petição assim. Jorge Reis, notas finais. Muito rapidamente, até porque já se disse muito, eu também resumo a minha nota final à morte do Dr. Mário Soares e acrescentar só que será seguramente, seguramente uma figura incontornável destes 40 anos da democracia, lutou contra o fascismo, coisas boas, coisas más, concordando com umas, não concordando com outras, no seu tempo também teve nessas ocasiões os seus prós e os seus contras. Independentemente de tudo isso, acho que foi uma figura importante no nosso país e será seguramente lembrado futuramente, e muito se haverá de ler sobre Mário Soares e, portanto, resumo a minha nota final à morte dele. E tenho agora, aproveito também, e até neste debate, que era interessante que... Vai abandonar? Não, eu não vou abandonar, mas que era esta coisa da defesa das populações, era interessante quando foi
tema que também aqui foi muito debatido sobre o Colégio de Lama também se defendesse das populações de Santa Maria de Lamas, de Mosela. E de Passos Brandão. E defendemos das escolas públicas que estavam a fechar. E defendemos. E de Passos Brandão. E defendemos. Deixa o Mário Jorge falar. Sim, sim. Mário Jorge Reis, já concluiu? Concluí, sim, senhor. Bom, e assim colocamos o ponto final na edição de hoje da Praça da Praça da República, a Assembleia da Rádio. Assim colocamos então ponto final na edição de hoje da Praça da República, o seu ciclo da rádio, como habitualmente, em direto nas noites de quarta-feira aqui em 92 FM, Rádio Águia Azul, a sua sintonia feirense.